corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos na 13ª semana e a nossa ação de graças vai agradecer a nossa Senhora das Graças, Santa Luz dos Povos, pelo sucesso de Jesus Night, que tivemos ontem na Casa de Missão. E vamos iniciar agora a nossa Santa Missa. Todos reunidos na casa de Deus, planos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós, que está presente aqui. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cecília é uma das 7 mulheres mártires de quem se fez menção no cânon romano. A ela é dedicada uma vasilha em Trastevere, em Roma, no século IV. Seu culto difundiu-se em todo lugar a partir de uma paixão na qual, exaltada por modelo de virgem cristã, mais tardia é a interpretação do seu papel de inspiradora e patrona da música e do canto sagrado. Sua memória, no dia 22 de novembro, hoje, já é celebrado no ano 546, como atesta o Liber Pontificalis do século VI. Então, recordamos Santa Cecília, Virgem e Marte, e queremos essa manhã de sábado pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais cada ano com a comemoração de Santa Cecília, fazei que os testemunhos sobre esta vossa serva, piedosamente transmitidos, sejam para nós exemplos a serem imitados e proclamem as maravilhas de Cristo, vosso Filho, realizadas nos fiéis. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido oposto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram os exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, e em que ondas enormes me debato. Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Senhor, ao coração vos darei graças às vossas maravilhas, cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Expandestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Os maus caíram no buraco que cavaram, os próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem?
todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje Santa Cecília. Claro que nós temos poucas comprovações históricas. Nós temos que sempre levar em conta que o século que vivemos é muito particular. Tudo é transmitido, tudo é registrado, mas nem sempre foi assim. Então, no século IV, V, na primeira era dos cristãos, Cecília é uma jovem de família nobre que se casa com um jovem chamado Valeriano. Já está, fica à vontade. E Cecília havia feito um voto de virgindade. É interessante pensar porque Cecília ela contrai matrimônio com Valeriano, mas ao mesmo tempo precisa manter um voto de virgindade. Mas é impossível. Como que um homem vai casar-se com uma mulher e aceitar não ter relações íntimas com ela? Mas conta a geografia que um anjo protegia a virgindade de Cecília. E que, apesar de Valeriano ser um pouco contrariado com essa situação de um casamento que não tinha intimidade, o Senhor também, através do Papa Urbano, irá visitar, irá falar com Valeriano, para que ele a respeitasse, e não obstante respeitá-la, mas ele também irá viver a castidade. É claro que falar isso no século XXI pode ser antiquado, ser um pouco ultrapassado, mas o quanto o cuidado com esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, revela também o nosso cuidado com a alma. Eu até me estendo, né? Seja quem faz atividade física ou quem se alimenta de forma saudável, quem dorme, nosso século atual, quem dorme realiza um milagre, né? Descansar, bem se alimentar, rezar. O cuidado para com o corpo é um reflexo do nosso cuidado para com a alma. Quem não descansa por bem, por mal descansará. Como assim por mal? A doença já atingirá. Porque um corpo que não tem descanso, uma mente que não tem descanso, ela cansa a alma, que adoece a alma e o corpo. Então, Cecília, ela não obstante converter o seu esposo Valeriano, mas também Tibúrcio, que é o seu cunhado, irmão de Valeriano, também irá se converter ao cristianismo. E aí é um contínuo, porque Tibúrcio e Valeriano irão converter o prefeito de Roma, Máximo, que também irá se converter ao cristianismo.
E, claro, Valeriano e Tiburcio serão decapitados, né, devido a estarem propagando o cristianismo, mas a sua morte, o seu sangue derramado, não foi em vão. Posteriormente, Cecília também será condenada a uma pena capital. Inicialmente lançada ao fogo, mas milagrosamente esse fogo não lhe consome a carne, e decapitada, e 3 golpes que o seu algoz lhe dá e não lhe mata. Essa jovem, após passar pelo fogo, passar pela tentativa de decapitação, ela ora, ela vive a sua paixão e ainda irá converter aqueles que junto a ela estavam na prisão. Então, o que eu chamo a atenção aqui nessa manhã? O seu testemunho de vida pode converter outros. Eu vou fazer uma ponte com o texto de Macabeus. O que materialmente faltava ao antigo? Nada. Rei, soberano, e na cultura grega, os reis eram considerados semideuses. Era Deus, era o rei, porque ele tinha uma linhagem como uma entidade divina. Mas Antíoco vive uma perturbação, um sofrimento tão grande, que o próprio Antíoco, com todo o seu poderio, com todo o seu império, não consegue estar em paz. O coração de Antíoco IV, que trazia uma grande dor, porque no final de sua vida ele começa a sentir um grande remorso. Olha, não tem coisa pior do que sentir remorso. O que é o remorso? Eu poderia ter feito bem e fiz o mal. Eu poderia ter cuidado e escutei. Poderia ter dado a vida e dei a morte. E Antíoco mandou matar tantos judeus por coisas tão cotidianas. Por exemplo, os judeus não comem carne de porco. Os judeus não trabalham em dia de sábado. Os judeus não adoram o outro Deus a não ser o seu único Deus. Os judeus rezam 7 vezes ao dia. E Antíoco queria que os judeus virassem gregos. É como sufocar a religiosidade do outro para impor a minha religião. Gente, a religião não sufoca ninguém. A religião não estrangula a singularidade e a particularidade do ser humano. A religião complementa. Às vezes eu escuto alguns movimentos fundamentalistas que não é uma busca de salvação, é uma busca de alienação, porque a religião te liberta, a alienação te aprisiona. O contato com Jesus, e quem nunca leu, leia os evangelhos, vejam se vocês encontram alguma passagem a qual Jesus nos convida à escravidão, à alienação, ao aprisionamento. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra do Senhor nos liberta, porque quem encontra o Senhor vive a verdadeira liberdade. Então, que o Senhor nos ajude. Por fim, a palavra de hoje parece um pouco enigmática. A mulher casou 7 vezes, morre, Senhor, no final, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus quebra a perna dos saduceus, que acreditavam em ressurreição. Os fariseus não acreditavam em ressurreição, mas era uma pegadinha. Jesus fala: no céu não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem primo, não tem cunhado, vós sereis como os anjos. Porque no céu há uma inter-relação, todos se relacionam com todos. Porque no céu não tem partidos, não tem sobrenome, não tem testamento nem herança. Todos são filhos de um único Deus. Aqui na terra não se divide, né? É do sobrenome da família tal, é da família do outro.
aquele é o clã, é a religião dali, é a religião de acolá. No reino celeste vai ser assim. Vão ser todos o que nós não conseguimos ser aqui. Irmãos em Cristo. Porque vamos nos amar de verdade. Que o Senhor nos ajude, a exemplo de Santa Cecília, a converter os outros. Não na violência, mas converter no amor. Amém. Irmãos e irmãs reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e de toda a vida. Por todos aqueles que se consagraram a Deus, para que com seu auxílio guardem fielmente o que prometeram, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela paz das nações, para que, afastado todo conflito, os povos sirvam a Deus com espírito de paz, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos idosos que sofrem na solidão ou na doença, para que sejam reconfortados por nossa caridade fraterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo que tenhamos os nossos corações fixos nos bens celestes. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Esse domingo é o 34º domingo do tempo comum, mas vamos celebrar a festa do Cristo Rei. E dia 30 de novembro vamos iniciar o Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. A gente vai no comércio, é pisca-pisca, Papai Noel, é a trena, é a carrocinha, os presentes. E como que nós, católicos, vamos levar a casa para o Natal? Presente. Mas você botar o presente, o estado de lá para colocar, sabe? Depois é o jumentinho, a vaca, o cachorro à toa, o gatinho, a palha. Daqui a pouco entra um pastor ali que chegou um pouco adiantado. Vamos montando os reis magos, os pastores, Maria, daqui a pouco José, enfim, Natal, Jesus. Vamos começar a organizar nossa casa para isso. Coloca as bolinhas assim, feita, acende o pisca-pisca, já começa a preparar os cartões, tem um mês vai começar, vou mandar um cartão para alguém que eu não estou falando, alguém que eu estou de mal, alguém que eu magoei, alguém que eu chateei, só com os amigos não, hein? Vou dar uma mensagem para quem está distante, em outro estado, que não vai passar o Natal sendo comigo, já vai preparando o coração para a festa do Natal. Isso nos ajude a bem preparar nosso coração para viver o amor das festas que se aproximam. Seja propício a Deus as súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade e por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Pão e vinho, pão e vinho são para ti, Senhor. O pão e vinho são para ti, Senhor.
pão e vinho são para ti, Senhor. O pão e vinho são para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, os dons que vos apresentamos na celebração de Santa Cecília sejam do vosso agrado, como vos foi precioso o combate do vosso martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Da verdade é digno e justo nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que a Santa Mártir Cecília derramou, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas, assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos, dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, nós virtudes celestes celebramos na terra, louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai-vos esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão de Jesus, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui
da vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Cecília e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, os Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cordeiro que está no meio do trono nos conduzirá às fontes da água da vida. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. 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 O corpo de Cristo.
Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi enviame, Aqua lateris Christi lavame, Passio Christi confortame, Popolo Iesu exaudite, intra tua coleas coname, e permitas-me separare-te. Ave ostima Dio defendere, ignora mortis me, vocame, et igure veniante, ut cum sanctis tuis laudente, in saecula saecula saeculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que coroaste Santa Cecília entre os santos pela dupla vitória na virgindade do martírio, concedei-nos pela força deste sacramento a superar com firmeza todo o mal e alcançar a glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No 27 de novembro celebramos o Rosário das Graças. Vamos celebrar a missa aqui na ala leste do Engenhão. 6 horas Santo Terço, 7 horas de Santa Missa. Vamos participar, trazer a família, amigos, será um momento muito bonito. 6 horas da noite, o Santo Terço, 7 horas a Santa Missa, atravessa aqui a capela, a ala leste do Engenhão. No próximo mês, do dia 7 ao 13 de dezembro, vamos ter o nosso cerco de Jericó com o tema Confiança em Deus, guiados pelo Salmo 91. É o Senhor que nos abriga, o esconderijo do Altíssimo, nossa confiança e proteção. Então temos padres que irão celebrar a Santa Missa, momentos de adoração, intercessão, confissões também. Colocar na nossa agenda participar desses eventos, que são formas a gente bem se preparar para a festa do Natal que se aproxima. E vamos rezar uma Ave Maria, vamos voltar às das graças, pedindo a ela proteção sobre cada um de nós, famílias e amigos, pela nossa saúde, Santa Casa, Misericórdia, os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, os pacientes que nos acompanham. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Cecília, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, Fez mais forte a minha